Saúde de hoje nós vamos conversar sobre Dezembro Laranja. Não sai daí, a gente já está no ar. No Viva Saúde de hoje, nós vamos conversar sobre um tema super importante, principalmente agora, no mês de dezembro, temporada de verão, porque nós vamos conversar sobre Dezembro Laranja. É uma campanha super importante, a gente vai entender melhor por quê. E antes de apresentar os nossos convidados, quero agradecer aqui os nossos apoiadores, Maria Rocha, Ortonil e Unicred. Bom, no Viva Saúde de hoje, para falar sobre esse assunto, que está ligado à prevenção do câncer de pele, né? E a gente vai entender aí os tipos de cânceres, são alguns. A gente vai conversar então com a médica oncologista, a doutora Heloísa Accorsi. Muito bem-vinda aqui ao nosso espaço, doutora. Obrigada. E também o Dr. Luiz Henrique Locks, que é cirurgião oncológico. Isso mesmo, tudo bem? Seja bem-vindo, doutor. Muito mais obrigado. uma vez. Já estiveram aqui no Viva Saúde, primeira temporada do programa, do podcast, e retornam aqui para a gente estar falando, então, sobre esse assunto muito importante, principalmente agora que começa a temporada de verão, dá uma certa tensão, assim, nos médicos que trabalham com isso ou não? Ou já é tranquilo? Na verdade, agora no verão, né, é mais a preocupação quanto à proteção mesmo, né? As pessoas costumam procurar depois, né, porque agora é época de praia, férias, né, mais curtir o sol mesmo, né? E depois da pandemia também teve bastante casos de câncer de pele já com a doença mais avançada, né? Mas agora provavelmente os pacientes só nos procurem ali para o março, quando voltarem. Deixa passar a férias. Temporada, Isso. Curte, né? Pega bastante sol, né, doutor? Sim, eles gostam de pegar um solzinho, perto da praia ainda. A gente conversava aqui nos bastidores, antes de começar efetivamente, né, essa conversa, que as pessoas, elas parecem que, mesmo com os alertas, né, mesmo com toda essa questão da prevenção e da campanha Dezembro Laranja, que não é desse ano, já é de alguns anos, né, já começou todo ano a se falar nisso, mesmo assim, chega o verão, né, esquece um pouquinho, né, o protetor solar, quer chegar naquela cor do verão, né, e a gente precisa lembrar que o câncer de pele, ele pode ser prevenido, né? Se houver certos cuidados. Antes da gente começar, então, ou melhor, já começando, eu queria entender, para o público também, que deve estar em casa com essa curiosidade, existe um tipo de câncer ou algumas variações do câncer de pele? Quer falar ou eu falo, Elo? Eu posso falar. Então, para começar, assim, ter um entendimento melhor, o câncer de pele é o principal câncer, né, que ocorre no Brasil, né, em torno de 30% de todos os cânceres, né. Graças a Deus, o melanoma, que é o câncer de pele mais grave, assim, né, que tem um potencial de maior risco, assim, de metástase, ele representa só 3 a 4% desses 30% dos cânceres de pele, tá? A maioria dos outros cânceres são mais representados pelo carcinoma basocelular e o carcinoma epidermoide, que a gente diz que são os cânceres de pele não melanoma, né? Então, essa divisão. Aqui na nossa região, né, Elo, só para o pessoal ficar ciente, aqui na nossa região a gente tem uma incidência, uma prevalência 3 vezes maior do que no resto do Brasil. Não na nossa região, né? Região sul, né? No sul do Brasil, por né? Por 2 fatores, né? Primeiro que nós somos mais brancos, né? Fototipo 1 e 2, que são fatores de risco. E a gente tem muito agricultor, né? Então o pessoal da agricultura, então eles ficam expostos ao sol mais tempo, né? E associado ao fator de risco da cor da pele, então a gente tem uma incidência bem alta aqui de melanoma para o tamanho da nossa região. Na verdade, Santa Catarina é considerado, assim, proporcionalmente à população, né? É onde mais tem câncer de pele, inclusive melanoma. Oeste de Santa Catarina e até mesmo a nossa região, por causa da colonização europeia, né? Sim, muito sim. alemão, né? A pelezinha mais clara, Sim. os olhos claros, cabelo claro, são fatores de risco. Outro problema que eu tenho visto no consultório, não sei se a Elô também viu, tem começado a aparecer novamente uma coisa que eu não tinha visto ultimamente, as câmeras de bronzeamento, né? Esse bronzeamento de fita, que hoje em dia se fala, né? Então, aquilo ali é altamente danoso para a pele,
né? Aquilo ali acelera o crescimento do câncer de uma forma incrível. Então, uma pessoa que se submete àquele tipo de procedimento, de sessão, né? Então ela tem um risco muito maior do que uma pessoa que, digamos, que se queimou com sol. Uma pessoa que se queimou com sol já tem uma chance de 50%. Tu queimar uma vez de descascar, tu já tem o dobro de chance de ter um tipo de câncer de pele, né? Então, acho que todo mundo aqui já teve uma queimadura desse tipo, Sim. né? Eles falam, inclusive, citar aqui o melanoma, ele tem um risco muito mais aumentado para aqueles pacientes que já tiveram esses vermelhões da pele, já descamaram alguma vez, principalmente na infância, na adolescência, aumenta um risco maior na idade adulta de ter melanoma. Tá? E outros cânceres de pele também, mas principalmente melanoma. E qual é a diferença, doutora, entre esses tipos de cânceres que tu citaste? Na verdade, é da onde se forma, né? O melanoma é das células ali da melanina, melanocíticas, né? Que é células que dão a nossa cor, né? Que dão a cor, né, da pele. E o basocelular, das células basais, e o epidermoide das células epidermoides. Na verdade, isso é da onde que surgem as células que vão se proliferar e causar o câncer, mas todas ficam na nossa pele, né? Sim, todos são por isso que todos são cânceres de pele, mas são em áreas diferentes, ou a origem, né? Diferente. E são em células diferentes, digamos assim, né? Sim, mas tem o melanoma, por exemplo, ele tem um risco maior quando ele acontece, ele se desenvolve de uma forma diferente dos outros. Como é que é o comportamento de cada tipo? Na verdade, o melanoma ele tem um comportamento e um desfecho, assim, um prognóstico muito diferente dos outros tipos de câncer, tipo basocelular ou epidermoide. O melanoma, ele geralmente pode ser já de uma pinta, de um nevo que o paciente já tem, e com o tempo aquele nevo vai se modificando. Depois a gente até tem que falar do ABC ali, da ABCDE, né, do acompanhamento das lesões da pele. Ele também pode ser de origem genética, em torno de 10%, um pouco menos de 10%, tá? E ele, claro, o principal fator de risco é a exposição solar, né, os raios ultravioletas. E o melanoma, ele se torna assim, um câncer bem diferente dos outros tipos pela capacidade que ele tem de emitir metástase, de emitir raízes à distância. Então, um melanoma com um pouco mais espesso, que a gente chama de Breslow, acima de 2 milímetros, é um melanoma com maior capacidade de atingir o linfonodo, por exemplo, uma lesão nas costas, no dorso, né? Ele pode atingir o linfonodo da axila ou o linfonodo de outras partes, né, ali próximas à lesão, e com isso ele crescer, se desenvolver e emitir metástase com muito mais facilidade que os outros tipos, né? O carcinoma epidermoide também pode emitir metástase, claro, muito menos em comparação ao melanoma, mas mais em linfonodos, e quando a lesão já é bem avançada, né, que o paciente enxerga a lesão, porque é uma lesão geralmente ulcerada ou descamativa. Os carcinomas, né, o maior problema deles é a deformidade que eles vão causar. Eles não são tão agressivos na parte de mandar sementes para outros lugares, mas eles são mais desfigurantes. Às vezes dá no rosto, a gente tem que tirar eu como cirurgião, a gente tem que tirar um pedaço maior de pele, né? Às vezes o melanoma, às vezes a pessoa é um sinalzinho pequenininho que ela acha que não é nada. E é uma coisa extremamente agressiva, que pode ir para o pulmão, para o cérebro, né? Já o carcinoma é uma coisa mais impressionante a olho nu, assim. Ele se destaca mais visualmente. Visualmente. Assim. Normalmente o paciente vem no nosso consultório falando assim, eu tenho essa feridinha aqui, ela não cicatriza, sangra, melhora. Isso. E aí tu vai ver. Geralmente são lesões de pele que tem que ficar atento, assim. Lesões de pele que não cicatrizam, mais de 21 dias não cicatriza. Você dá parece que cicatriza, assim, você dá aquela batidinha, volta a sangrar, ou coça, né? Esse está mais para o carcinoma epidermoide. Para o basocelular também, né? Mas é uma lesão mais perolada, que às vezes pode ter as bordas mais elevadas, assim. E geralmente esse tipo de câncer é mais em face, nas orelhas, em áreas de maior exposição solar, né? E o melanoma aí se destaca que nos homens ele pode ocorrer mais no tronco, né, que é no tórax anterior e posterior, e nas mulheres mais nas pernas, né? Então não precisa ser assim uma área de tanta exposição solar, né? Essa questão da observação, do autoconhecimento, né, de se olhar mesmo, de se observar e ver, olha, isso aqui não estava aqui, né? Há um tempo atrás me chamou a atenção, né? Isso é comum as pessoas estarem atentas a isso? Isso é já um primeiro posicionamento
nesse processo? Tem melhorado bastante, sim. Tem vindo mais pacientes hoje em dia no consultório, assim, eu queria tirar esse sinal porque ele não era assim, ele mudou por causa dessas campanhas de conscientização, mas não é o mais frequente. Não é o mais Ainda não é o ideal, né? O As mais pessoas comum deixam passar. A gente precisa conscientizar mais, né? A grande maioria dos melanomas que eu tenho visto é assim, tu tem digamos, uma verruga que tu vai lá tirar por estética, às vezes o médico foi tirar, não, mas vamos tirar essa pinta aqui porque tá meio esquisito. Ele observou. Aí ele tira e é um melanoma. Observada por outras pessoas, ou até mesmo uma consulta médica que foi lá nem para ver aquele problema, né, mas viu aquela lesão de pele, né, então chama atenção. O carcinoma, os outros carcinomas, né, voltando a comentar, geralmente os pacientes vêm mais cedo porque, olha, doutora, eu tenho essa feridinha aqui que não está melhorando, eu queria ver o que é, né? Mas ainda acontece muito no consultório, principalmente a gente que trabalha bastante com SUS, dos pacientes, assim, os mais idosos, principalmente, né, com alta exposição solar, lá no interior, que trabalharam muito tempo nas lavouras, né, aparecerem com aquela lesão que já está grande, que já vai causar um dano, tipo que assim, já não tem o hábito de procurar o médico muitas vezes, né? Deixa para esconde teoricamente. Vai melhorar, né? Então, às vezes essas lesões elas ficam em pontos que fica mais complicado o tratamento. Então, quanto menor tirar, menos, né? Menos agressivo vai ser, principalmente nessa área assim mais próxima aos olhos, nariz, né? Dorso nasal, a gente vê muito. É o que a gente chama de zona H, que é a zona do rosto aqui, do meio do rosto, né? É uma área que às vezes o comportamento é pior também, né? E quanto menor tu tirar, menos tu desfigura a pessoa, porque diretamente ligada à estética, antes de eu vir aqui eu estava fazendo ali no nariz, ali era uma lesão de meio centímetro, mas já levanta um pouco o nariz, por mais que tu faça, a gente tem alguns retalhos, algumas técnicas, mas sempre muda alguma coisinha na face da pessoa. Já fica a cicatriz, né? Aí tu tem todo um cuidado, porque imagina tu tem uma lesão acima da sobrancelha, se tu não cuidar tu vai ficar com a sobrancelha mais alta que a outra. Ou próximo ao olho também, né, que dá aquela eversão da pálpebra, a gente vê muito, né, próximo aqui no canto do olho. Um lugar que é comum também, que a gente vê bastante é na boca, né, Luísa? O pessoal que fuma, o pessoal que é tabagista, então dá bastante esses cânceres de pele na boca. Sim. Carcinoma epidermoide no lábio, né? Dois fatores, o cigarro, né, e a exposição solar, né? Geralmente os pacientes que vão para trabalhar no sol, né, e ficam com cigarro na boca. E aí eles vão tratando com pomadinha achando que é uma feridinha e a coisa vai crescendo e chega lá para nós. Chega num ponto que aí já, para resolver essa questão, já vai implicar em uma série de coisas, né? Agora, falando desse reconhecimento, né? O doutor falou de um sinal elevado, sinal, pinta. Eu nunca sei diferenciar pinta, sinal, nevo, né? Qual é a diferença entre uma lesão e outra? Assim, são várias nomenclaturas. O nevo normalmente é a pinta, que a gente chama que é o marronzinho aquele. Aquela, né, que não é elevada. Isso, só que a diferença entre nevo e mancha, para o leigo, às vezes são coisas parecidas. Digamos, pessoas que pegam muito sol no colo aqui, né? Às vezes quando tu pega muito e descasca muito, fica aquelas manchas, que não é o nevo. O nevo normalmente é aquela lesão redondinha, amarronzada, assim, acastanhada, né? Que não muda. Aí, daqui a pouco tu tem esse nevo, né? E ele começa a mudar as características, começa a crescer ou encolher, ou ficar mais claro ou mais escuro, sangra que não sangrava. Então, esses são sinais, né, de que essa doença mudou, essa lesão mudou. Então, essa lesão mudou, né? A gente chama de o ABCD. É o ABCD, né? A de assimetria ou simetria, né? O B é de bordas regulares ou irregulares. O C é de cor, né? A cor acastanhada ou não. O D é de diâmetro. diâmetro. O D, geralmente, começar a desconfiar de lesões mais espessas, né? Que a espessura, tipo, ela era plana e agora ela está ficando mais altinha. Né? Sente um relevozinho. Isso, mais espessa. E o E, que agora recentemente foi colocado, é a evolução. Né? Isso que a gente estava falando. Eu tinha lá uma pinta que era assim e agora está ficando diferente, né? E isso que tem que começar a se atentar. A evolução da lesão. Se ela é assimétrica, isso. Né? Se ela é assimétrica, tem que chamar atenção. A simetria, mais assim, para explicar melhor, né? É como se colocasse uma linha no meio da lesão. Certo. Tá? Um ladinho tem que ser igual ao outro.
né? Isso é simetria. Isso é simetria. Né? Se um lado for diferente do outro, é sinal que... Aí é um sinal de alerta. Um sinal de alerta. O B é Das bordas. das bordas. Ao redor, né? Se é redondinho por fora, se tem rugas ali, digamos, né? Se é mais irregular, não é bem redondinho, né? O C é de cor. De cor. Sim. Aí as cores podem ser variadas, Porque assim, ó, o C de cor, na realidade, é porque a gente olha no dermatoscópio, que é uma lupa, né? Sim. E aí, às vezes, assim, ó, não é uma cor só. São várias cores ali dentro. Um marrom, aí quando tu amplia, tem cor amarela, uma cor marrom, uma cor meio acinzentada. Então, isso são características. Então, a olho nu, não é fácil identificar a cor. Lesões maiores, tu consegue identificar, sim, né? sim. Mas, às vezes, não. Às vezes tem que... Por isso que é Porque, por interessante fazer o exemplo, né, exame. aproveitando, ainda vamos ficar no C, eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Uma pinta vermelha, vou falar pinta, me corrija se eu estiver errado. Uma pinta vermelha, uma pinta marrom, uma pinta pretinha, né? A cor em si, ela não é necessariamente um risco. Não. Ela é do organismo da pessoa. Agora, olhando mais de perto, ela pode ali dentro concentrar várias cores e aí sim isso acender uma Ou luzinha. daqui a pouco tu tem tu tem um névoa ali no braço e ele era marrom e ele mudou para uma cor mais escura ou mais clara, aí já acende um alerta também. Sim. Entendeu? Sim. É. Depois a gente tem o D, que é o diâmetro. Isso. diâmetro. Mudou. Se aumentou o diâmetro, porque diminuir já não é problema. Se aumentou, Não, mas pode logicamente. diminuir. Tem melanoma que ele também? se manifesta através digamos, tinha uma pinta e ela sumiu. Que é o melanoma mais difícil de tratar, inclusive. mais né? É difícil, mesmo? Isso é possível? Às vezes ela regride, né? É E uma aí, Isso caracteri- também é um alerta. Isso também um alerta. E é uma característica de pior prognóstico no tratamento, Puxa vida. que é a regressão da lesão. porque muitas vezes a gente tem pacientes no ambulatório que eles já têm a doença metastática, tipo espalhada, né? Tem sementinhas do melanoma, apareceu uma lesão, por exemplo, vou citar um exemplo, né? Lá no pulmão, começou a investigar, fez uma biópsia, era um melanoma, né? E uma começou metástase como de melanoma. Na metástase. E começou na pele, Sim. né? Cutâneo, que a gente diz. E muitas vezes encaminha para o dermatologista, vira o paciente de perna para o alto, faz dermatoscopia e não consegue achar a lesão inicial. Tá? Ou esse paciente já retirou no passado uma pinta que não foi encaminhada para análise, não foi, né? Uma pinta que eu retirei há 5 anos, 10 anos. Ou realmente a lesão inicial regrediu, né? Que a gente não consegue mais Curioso, né? achar essa Curioso, lesão. olha só, eu entendo, imaginando que, só Que pode tinha curado aumentar, com certeza. Mas geralmente aumenta, né? Ou ulcera, começa a sangrar. Esse é mais raro, né? Aí tem que ficar atento também. E o E, O E de evolução. evolução. Que é o que eu como falei da tá a mudança das mudança. Como que esse Interessante, nervo né? evolui, né? Mudança de Interessante. cor, de formato, de espessura, né? O sinal, quando é em alto relevo, assim, ele é um sinal? Não, Ou não, que é? assim, Qual é ó, o nome dele? Pode ser sinal, pode ser verruga. É porque assim, ó, na realidade, sinal que o pessoal chama normalmente engloba os nevos, os hemangiomas, Sim. vários tipos de lesões, né? Então, na realidade, o sinal engloba uma classe aí de... Mas é mais... Tem que ficar mais atento a esse tipo de lesão ou é igual aos outros? É porque assim, ó, não... Porque tem gente que fala assim, não, esse sinal nas costas aí, né, que tá altinho, é bom tu tirar. Mas não fica atento a outros, como se os outros fossem porque tem bem algumas lesões inofensivos. benignas que elas mimetizam o sinal. Tipo assim, tem a ceratose seborreica, que é uma lesão associada à gordura da pele ali. Certo. E é um sinal, ela é marrom, ela é redonda e às vezes é grande, né? Mas essa lesão é uma lesão que é tratada com cremes, com pomados ou E às vezes ela pode ser raspagem pigmentada no máximo. também, né? Por isso que confunde muito, né? Às vezes aparece no meu consultório, às vezes um colega manda achando que é um melanoma, uma coisa do tipo, e é uma ceratose dessa. É melhor tu pecar pelo excesso do que nesse pela caso, ausência. pela falta, né? sim. Às vezes engana até nós. Já teve paciente de biopsiar e ser uma ceratose achando que era... Por isso que tem a biópsia, né, doutor? Isso, Por isso então- que quando inicialmente, né, não identificou, normalmente vai enviar para biópsia para fazer essa Então, às vezes o confirmação. próprio dermatologista, nós mesmos, às vezes achamos que é uma lesão maligna e não é. Né? E vice-versa. Às vezes a gente acha que... Que é benigno, que não Por isso é uma coisa que é importante, às vezes até para os próprios colegas médicos, é que às vezes eles vão lá e tiram sinais, ou nevos, ou lesões, e não mandam para biópsia. Ah, não, isso aqui eu acho que é benigno. E às vezes ali está um melanoma escondido.
E às vezes tu muda todo o prognóstico de um paciente através disso. Coisa, né? É impressionante. Eu imagino que compartilhar esse tipo de informação para algumas pessoas talvez, né? Elas ainda vão levar um tempo para assimilar, mas para outras muitas vezes serve como um alerta, aquele alerta que ela estava precisando ouvir, né? Deixa eu perguntar uma coisa. As pessoas que têm uma tendência, vou falar aqui até no meu nome, assim, em meu nome, já nasceu, já começa a ficar toda pintadinha, assim, né? Tem vários sinais, assim, isso é sarda, isso é sinal, isso é preocupante. Quem tem sarda tem mais chance de ter câncer de pele. Porque normalmente é uma pele mais sensível. Tem que ter um cuidado a mais. Mais clara, mais sensível. Tem que cuidar mesmo. Quanto mais branca a pessoa é, maior a chance de ela ter algum tipo de câncer de pele ao longo da vida, né? Então, cuidar muito com a exposição solar, né? Porque eu sempre falo, nós falamos para os pacientes, protetor no mínimo 30 para cima, né? Não existe protetor 5, 10, 15, Sim. Né? Se é bronzeador, não se usa bronzeador. Tá se mesmo, né? Acelerador, né? Para bronzeamento. Cuidados também saudáveis de beber bastante água quando for pro sol, esse tipo de coisa, né? Porque o raio UV... a hidratação, né? Ajuda. O raio UV que leva à mutação da célula ali que faz dar o câncer, né? Então, tu cuidar, né? Evitar o sol das 10 às 4 da tarde, né? Porque cada vez mais o índice UV é maior, né? E agora tá pior ainda, cada vez pior, né? Hoje em dia tem medidores e tudo, mas tem que cuidar. E lembrar também que de repassar o protetor solar, né? Sim. Aplicar 15 minutos antes de ir para o sol. Depois, se suou demais, né? A sudorese intensa, suou bastante. Por exemplo, tá jogando beach tênis, tá jogando frescobol. Então, reaplicar esse protetor solar. Depois que entrar na água, na piscina ou na praia mesmo, reaplicar o protetor solar. Cuidar com as crianças, né? Que ficam, às vezes, um tempão, assim. A gente tá lá embaixo do guarda-sol. Mas a criança não para quietinha embaixo do guarda-sol, né? Segurar então, eles ficam mais tempo expostos, né? Lembrar de reaplicar, usar chapéu. Se possível, usar aquelas... as blusas, as roupas, né? Com fotoproteção, é super importante, né? E é bem interessante para os pais, né? Que daí não precisam ficar... Eu sou eu não uma gosto preocupação de menos, né? eu não gosto de usar protetor, então eu uso essas blusas com proteção UV. Funciona. Porque daí tu passa nas mãos, passa no rosto ali. Não precisa espalhar tanto, né? Mas, enfim, o melhor mesmo seria usar essas blusas com fotoproteção, né? Quando a exposição é prolongada e nesse horário, entre 10 horas da manhã até as 16 da tarde, que é o pior, né? E principalmente usar o protetor solar, chapéu, óculos também com proteção, né, UV. Existe melanoma de olho, né? Isso, então, UVA. Existe de olho também, doutor? Tem de olho também. Tem de olho, tem de mucosa, né? Pode dar, digamos, no esôfago, no estômago, no ânus, na vagina, né? Em locais que não necessariamente são expostos ao sol. Né? A gente não se dá conta, muitas vezes, que a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? A gente acha assim que, não, uma coisa que não precisa me preocupar tanto, né? Começa a se preocupar quando tem essa questão estética, né? De surgir as primeiras ruguinhas, né? Tantos tratamentos estéticos que têm a sua função, mas que a saúde, né? Sem o bem-estar, a saúde, a qualidade de vida... De nada adianta, né? De nada adianta. E às vezes tu tá bronzeado, né? Pode ser um problema para ti daqui a alguns anos. Então, por isso que tem que cuidar com a exposição. Pensar mais a longo prazo. Até pelo envelhecimento mesmo da pele, também, né? Também tem isso, né? Além do risco de câncer, tem o envelhecimento precoce. Né? Que vai comprometer também as questões. Aquelas outras lesões benignas também, né? Da pele, que acaba Então, aí tem uma série de lesões que não são câncer. Sim. Tem isso também, né? No emaranhado de lesões. Como é que se diferencia quem está em casa, assim, que no se observar, como é que consegue diferenciar? Tem como diferenciar uma lesão, por exemplo, uma sarda, uma mancha de sol? Mas é naquilo que a gente falou, da mudança do aspecto da lesão. Aí tem que aplicar um ABCD. E no cenário ideal, ir pelo menos uma vez num dermatologista ao ano. Uma vez ao ano seria o ideal. Essa frequência é importante. Para avaliar todas as... tenho essa lesão nova, ou tenho essa aqui que saiu, ou esse aqui que eu já tinha, essa alteração, essa pinta que eu já tinha e sofreu alteração. O dermatologista consegue identificar essas lesões suspeitas, né? Fazer a dermatoscopia, que seria então olhar essa lesão mais a fundo, como se fosse com uma lupa mesmo, né? Uma lupa com uma luz especial. E aí consegue ver se essa lesão tem risco
e depois geralmente encaminha para, né, porque retirada. No melanoma e até no carcinoma, até o jeito de tu biopsiar, às vezes tu muda o prognóstico do paciente, né? Porque o melanoma tem alguns graus do melanoma que a gente tem que fazer uma pesquisa de linfonodo sentinela, que seria o primeiro que daria metástase. E dependendo do sentido da incisão... Tem que fazer esse rastreio. Isso. Então, assim, dependendo do sentido que o colega fez a biópsia, às vezes eu não consigo fazer esse tratamento depois. Porque às vezes ele tirou mesmo, com uma doutor? margem muito grande. Sim. Aí eu não consigo fazer o sentinela. Ou ele cortou no sentido errado, porque tem toda uma técnica, né? Então, no braço é de um jeito, na perna é do mesmo jeito que o braço, no tronco é outro jeito. Então, tudo isso tem que ter um certo cuidado. Altera até o tratamento da Heloísa, o meu, né? Muda tudo. Pode comprometer. O melanoma tem toda uma sistemática, assim, É complexo, né? É bastante complexo. A margem cirúrgica, que o Luiz pode falar até melhor, essa pesquisa do linfonodo sentinela, que para a gente é muito importante para o estadiamento, para ver quanto que a gente tem estágio 1, 2, 3, 4, e isso dá o prognóstico, tipo, a sobrevida desse paciente e também... Em que momento que está... As chances de ter metástase ou não. Isso. Tudo isso. Certo. E o até tratamento. Quantos anos o paciente em média vai viver. Tudo isso conta. A evolução desse quadro. E principalmente o tratamento, né? O estadiamento serve para o tratamento principalmente, né? Antes da gente falar do tratamento, doutora, tu falaste de algo aqui que eu sempre tive curiosidade também. A metástase, ela pode acometer aí algum órgão, né? E se manifestar depois de bastante tempo que aconteceu o câncer de pele. O câncer isso? inicial, pode. Sem sintoma. Vai começar a ter sintomas, na verdade, quando começa a afetar aquele órgão, por exemplo, o pulmão. Vai começar a ter sintomas quando tiver falta de ar, tosse, né? Ou quando tiver... Geralmente esse tipo de sintoma se for pulmão. No fígado, quando a lesão for maior, começar a sentir o dor, né? Ou algum outro sinal, ficar amarelo, né? Então, assim, essas metástases que só vai descobrir a doença através da metástase, geralmente a doença já está bem avançada para começar a dar o sintoma. Ou seja, né? o câncer de pele já começou lá atrás. E assim, o ideal é fazer um rastreamento, porque quando ele dá assim, eu sempre falo para o paciente, eu pego muito paciente que ele chega lá para nós, né? Mas eu não sinto nada, doutor, como é que tem isso em mim? Sim. Né? Até passei por uma paciente esses dias, ela não aceitava que ela tinha algo que ela estava tão bem, né? Então, por isso que é importante de fazer o exame de rastreamento, ir no dermatologista, ir no oncologista, ir no cirurgião. Por quê? Porque quando tu pega a doença no início, normalmente ela não deu sintoma, vai ser um achado de uma tomografia, de um raio-x é mais difícil, mas um ultrassom, um negócio desse tipo, né? Então, por isso que é importante tu rastrear o câncer de intestino, de pele, etc. Porque, digamos, é muito fácil tu achar um carcinoma de 10 centímetros no rosto da pessoa, né? Sim. O difícil é tu pegar um de meio centímetro, que é o que tu vai conseguir resolver bem, que o paciente vai viver bem, vai ficar com uma média de cura de 90%. E aí é o rastreio é esse processo aí que vai fazer com que se identifique isso quanto antes e que se tenha mais chance de geralmente de cura. Depois que tem o diagnóstico de melanoma, então ele vai para o segmento oncológico, então ele passa por diversos exames. Depois que já fez ali ampliação de margem, que é a parte cirúrgica, biópsia de linfonodo sentinela, que a gente conseguiu estadiar, estágio 1, 2, 3, 4, né? Aí ele tem toda uma série. O paciente vai fazer tratamento ou vai ficar só em acompanhamento? É um acompanhamento regular, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, dependendo do estágio da doença, né? E sempre tem que fazer exames regularmente, né? Então, esse paciente ele vai estar acompanhado, ele já vai estar seguro que se surgir alguma coisa... Sim, né, está monitorando, está monitorando, sendo né? acompanhado, como Agora, tu disseste. o paciente que tem a lesão de pele e já chega avançado com metástase, sim, esse sim é mais grave, né? E é engraçado, assim, quando eles descobrem o melanoma, eu falo de descobrir porque às vezes eles vão mais conosco no início, aí depois eles vão para a Heloísa. Eu ia perguntar isso até, quando que entra cada um. Normalmente somos nós que, às vezes, alguém descobre, manda para nós fazermos e a gente manda depois para eles fazerem o tratamento. Eu imaginava que era o contrário. Que procurava primeiro médico oncologista. Porque eles querem tirar a lesão antes. É que né? isso é cultural. Exatamente. Depende da cidade, assim. É meio cultural daqui esse é assim, mas dependendo do lugar é diferente. E aí, assim, é engraçado, porque no início eles... Se deixar, eles querem todo mês lá te ver, né? Aí vai passando... Me livra disso. Vai passando os anos, eles vão vendo que a doença não voltou e aí some, né? Então...
Aí se acomoda. Aí não vai nem em mim, nem na Heloísa. Aí... Geralmente o acompanhamento, o segmento que a gente chama é 10 anos, assim, aí às vezes, dependendo do melanoma, a gente fica até com uma pulguinha atrás da orelha, assim, será que dá para dar alta para esse paciente, né? Hoje em dia eles falam até não dar mais alta para estar olhando naquele paciente. Sim. Eu já tive paciente de 15 anos depois voltar um melanoma. É mesmo? Sim, no mesmo 15... lugar certinho, porque tem a maioria dos melanomas que eu tenho pego hoje em dia são iniciais. Graças a Deus, por causa dessas campanhas de conscientização, o pessoal tem mais acesso à informação, né? Então melhorou bastante. Então às vezes eu pego um paciente que ele tem mais chance de ele ter um melanoma em outro lugar da pele, que não é metástase, do que ele ter uma metástase. Né? Muitas vezes eu digo para os pacientes assim, o senhor tem que ficar em acompanhamento conosco. A gente geralmente segura o paciente em acompanhamento 10 anos, mas eu falo para eles, olha, conosco aqui da oncologia... Para sempre. O senhor vai cuidar desse melanoma, né, por 10 anos, e a gente vai cuidar desse que já apareceu, né, que já foi retirado, para ver se esse não vai dar metástase, sementinha para outro lugar do corpo. Mas o acompanhamento, principalmente com dermatologista, eu falo para eles, é para o resto da vida. Porque quem já teve um melanoma tem um risco muito maior de ter um segundo melanoma, ou um outro câncer de pele, né? Então, eu digo, o médico desse paciente para sempre acaba sendo o dermatologista. A gente acaba segurando esse paciente 10 anos, dependendo do estágio, 15 anos, né? E aí o dermatologista faz esse monitoramento. Isso, né? da pele, de outras lesões, né? Sim. Uma dúvida, uma pessoa que tem a pele mais... não tão clara, né? Mais escura, ela também tem risco de desenvolver melanoma? E eles têm uma pele mais sensível que a do pessoal branco, pessoal negro, né? E eles têm que usar protetor, tem chance de ter melanoma. Até uma pessoa famosa aí que faleceu de melanoma é o Bob Marley, né? Ele era negro e ele faleceu de melanoma. Essa foi a ele causa tinha melanoma do acral, que era um melanoma no pé. E ele era de uma religião diferente, eu não lembro qual era o certo ali, e ele não quis tratar pelos meios tradicionais. Na época também não se conhecia muito, não tinha muita coisa a se fazer. Sim. E tinha que amputar uma parte do pé, ele não quis. Ele acabou falecendo. E ele faleceu super jovem. Né? Faleceu disso, melanoma. Falando em idade, a partir de que idade se deve ter essa preocupação? Né? E por que acontece... Tem acontecido cada vez mais em pessoas mais jovens também? Eu tenho. Ou não necessariamente? Eu vou falar do meu consultório que eu lembro, assim. Que vocês percebem? Eu falo sempre que a exceção é o exemplo do burro, mas assim, no meu consultório eu tenho paciente de 20 a 100 anos. De 20 anos? Tem paciente de 20 anos. A gente acha que muitas vezes... O paciente mais jovem que eu operei até hoje de melanoma tinha 16 anos. Eu operei faz um mês ele. Mas é um caso de melanoma atípico ou é desse que a gente está falando? Era um melanoma de couro cabeludo, que é um local comum. É um paciente ruivo com sardo. Bem claro, pele bem clara. Olhos, geralmente são pacientes bem clarinhos, né? Como é que descobre, doutor? Como é que descobre um melanoma no couro cabeludo? Geralmente é o cabeleireiro quem vê, né? O cabeleireiro encaminhou ele pro dermatologista. E aí ele fez a biópsia e o dermatologista encaminhou para nós. Nos pacientes mais jovens, a gente sempre tem que desconfiar que tem alguma alteração genética, né? Principalmente em áreas que o melanoma não é comum, né? Mas, assim, numa área em que o melanoma é comum, por exemplo, aqui em Santa Catarina, o melanoma é comum, né? Mas em áreas em que o melanoma não é comum, paciente de 30, 40 anos, geralmente tem que se pensar que ele possa ter alguma alteração genética que causou esse melanoma, tá? Principalmente também se tem histórico familiar de ter tido alguém da família com melanoma, tá? Tu citou um paciente, né, do consultório, eu vou citar um exemplo, né, meu. Eu tenho um paciente que é jovem, ele tem menos de 30 anos, a mãe dele teve melanoma também e ele teve melanoma. E ele não tem, assim, ele tem características de ter pele clara, né, mas ele não tem alta taxa de exposição solar, né. Então, assim, tem que sempre pensar também que tem esse componente genético, que é menor, né, mas tem também. Mas tem esse risco também. Esse risco também. Né? Não está só associado, é importante destacar isso, né? A insolação, a pegar sol, né, de maneira desprotegida, não é só isso, é a maior causa. É um conjunto, é o principal. É isso que o pessoal tem que ser ciente. Tem outros fatores, né? Pessoa com a imunidade baixa, né? HIV, tabagismo, né? O tabagismo é um ponto muito importante. Ele é mais comum nos carcinomas, no SEC, né? Pessoas que são transplantadas, elas tomam algumas medicações para baixar a imunidade
tem mais risco, e daí quando eles tem bastante, né, Luiz? Isso, daí é mais difícil o controle, o tratamento também, né? Em pacientes que têm a imunidade, o melanoma tem muito a ver com imunidade, né? Porque inclusive o tratamento do melanoma, né, hoje em dia é a imunoterapia, né? É uma medicação que é endovenosa na veia que a gente faz para assim acelerar a imunidade do paciente, né, para as células ali de defesa, os linfócitos agir contra aquela doença. É uma peculiaridade também desse tipo de câncer. Sim. Eu e a Heloísa tivemos um paciente em comum ali que até ele descobriu o melanoma e pegou Covid no meio do caminho, entre operar e aí ele foi fazer a tomografia para ver como é que estava o melanoma e descobriu Covid, ficou internado, teve um Covid bem grave, até faleceu, não do Covid, mas faleceu e explodiu o melanoma dele de uma forma... Então, o Covid provavelmente foi um fator agravou o quadro. Agravou o quadro dele. Um dos melanomas mais agressivos que nós vimos. Muito agressivo. Quando assim, o doutor fala explodiu, isso... Como é que é visualmente isso? Aparecem lesões? Foi uma progressão muito rápida. Ou isso é metástase? Na verdade, ele teve as duas coisas. Ele teve progressão local, onde retirou a lesão. Então, ele começou a ter lesões satélites, que a gente diz que são lesões do melanoma ao redor da lesão inicial. Do corte ali que a gente faz, né? Onde tinha retirado. De bolinha preta, assim. E ficou com aquelas lesões, né, que bem escurecidas. E também aumentou a doença, teve metástase pulmonar, metástase hepática, assim... Muitas metástases. Foi uma doença bem fulminante. Assim. Então, provavelmente está associado a essa imunidade baixa. Ele teve internação na UTI prolongada, teve Covid, né? Então, provavelmente foi isso. Então, assim. quando a gente fala de tratamento para melanoma e também para outros tipos de cânceres, como é que é a diferenciação? Não, assim? tem diferença, né? O carcinoma basocelular, que é o câncer mais comum e de mais fácil resolução, porque o que é o tratamento? É a cirurgia, basicamente, né? Não precisa fazer mais nada. A retirada daquela lesão. Isso, retirar aquela lesão com uma margem livre e esse paciente vai ficar só em acompanhamento. Não precisa fazer mais nada, né? Se conseguir tirar com margem livre, por isso que quanto menor, melhor, né? Sim. E o carcinoma epidermoide também, geralmente quando a doutora fala margem livre, para quem está nos assistindo, é a margem da lesão, né? Tirar, eu falo para o paciente sempre assim, tirar a bolinha e só pele saudável ao redor. Isso, tirar uma... Margem livre... 1 a 2 livre daquela lesão, né? Aonde o patologista olhou não tem nada de câncer. Sim. Né? Então, certo. Tipo, tirou a bolinha por e mais uns 2 centímetros de pele melhor, normal ao redor. Aí não vai comprometer até esteticamente, né? E o melanoma, além da retirada cirúrgica, então ele vai precisar fazer todos os procedimentos, assim, uma verificação do linfonodo mais próximo, que é o linfonodo sentinela, né? Acho que o Luiz pode até explicar melhor a técnica. Sim. E também exames para ver o pulmão, exames para ver o fígado, outros órgãos, porque dependendo do estágio, né, de quanto está avançado essa doença, ele pode ter em outros locais do corpo. Tem que fazer essa investigação O melanoma, geral. A gente tem um índice que a gente chama de Breslow, que é a espessura dele na pele, quanto ele cresceu na pele ali, né, na epiderme. E a partir de 2, ele já tem uma chance bem maior de dar metástase para outros órgãos. Então, nesses pacientes de 2 acima... milímetros. 2 milímetros. Né? Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Pouquíssimo. É muito pouco, né? É um sinalzinho de nada. Falando dos linfonodos... Isso, linfonodos. É isso, né? Para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, explica melhor para a gente, doutor, o que é isso? O que é a gente faz o sentinela, né? Não são todos os melanomas, né? São os melanomas intermediários para cima, né? Tem uma espessura, a partir de 0,8 a gente já começa a pensar em fazer o sentinela. É injetado uma medicação ali onde é o sinal, ao redor dele, né? Se não tiver o sinal, já tiver sido tirado, a gente faz ali ao redor da cicatriz. E aí a gente vai pesquisar a cadeia, a estação que drena. Digamos, se é uma lesão no braço, normalmente vai para a axila. Se é uma lesão no rosto... Desculpa te interromper, mas os linfonodos, eles ficam em alguns lugares estratégicos do nosso organismo. Nós temos isso, que são relacionados à defesa do organismo, é a parte né? de defesa, a parte branca do nosso sangue. Eu sempre falo isso para o paciente. E então tem nas axilas... A gente tem várias estações. A gente tem no abdômen, no tórax, tem todo o nosso... Aqui, né? Tem por tudo, Então, assim... cada região tem a sua estação linfonodal. Digamos, no rosto, na face, normalmente é o pescoço. Certo. Né? Se é da hemiface para cima, normalmente vem para cá, para essa região do rosto. Né? Então, cada região vai ter um. Eu sempre falo exemplo, quando tu tem uma amidalite, tu não tem às vezes a íngua aqui do pescoço? Então, é a tal da íngua, né? Isso, é o que o pessoal chama de íngua. Então, isso é o linfonodo.
O sentinela é o primeiro que daria metástase. É assim, no exército, o que é o sentinela? É o soldado que vai avisar a tropa que alguém está querendo invadir lá. Né? Então, o sentinela é isso. Então, a gente injeta uma medicação, a gente espera alguns minutos e vai lá e corta onde é a estação. Digamos, se é uma melanoma no braço, eu vou olhar na axila e vou tirar o que corou ali. Normalmente ele fica azulzinho ou verde. Ah, ele indica? Isso, ele fica verdinho. E a gente associa com um dispositivo eletrônico, que é um gamma probe. É injetado uma medicação nuclear, né? Também é injetado o azul, é uma medicação azul, e o tecnésio. E aí a gente vai com esse dispositivo e encontra ele na axila. Ele vai apitando mais rápido quando está chegando perto. Isso indica o quê, doutor? Aí esse é o linfonodo sentinela, o primeiro linfonodo entre a lesão e a estação. Significa que a lesão já alcançou esse linfonodo? Às vezes é isso que o paciente às vezes confunde. Não quer dizer que o sentinela foi detectado que tu tem uma metástase. Ele só é o primeiro linfonodo entre a tua lesão e a estação. Não quer dizer que ele tem metástase. Aí isso vai para a biópsia, né? Dependendo da biópsia, aí o tratamento vai para a Heloísa, ele vai fazer imunoterapia. Mas se não for uma lesão comprometida ali, enfim... Aí normalmente ele vai fazer acompanhamento. Não indica nada no linfonodo, é isso? É porque assim, ó, digamos, eu vou pegar esse linfonodo e vai para a biópsia. Ele vai vir ou negativo para a doença ou positivo. Mas pode se injetar esse medicamento tu vai detectar... não ficar... Azul? Pode acontecer, mas é muito raro. Mas ele não ficar azul, então ficar ou azul ficar não azul, significa que vai tá não com quer dizer que tem metástase. doença. Ok, isso é importante Isso é bem difícil dos pacientes entenderem no consultório. É importante a gente trazer aqui alguma informação para que... Porque é melhor ouvir daqui, né, doutor, do que ir lá pro Google. Não, o Google eu sempre falo para eles, o Google mata a gente antes de chegar no consultório do oncologista. Então assim, né, poxa, melhor mesmo é procurar o médico, mas a gente está adiantando aqui algumas informações como sinais de alerta, né, para prevenção. E outro tratamento que eu acho que a gente não falou, os carcinomas também tem um tratamento que é o Vismodegib, né? Que vocês utilizam quando tem muito. Tratamentos novos, E a radioterapia. Às vezes tem uma lesão no então cantinho do olho. Fazer radioterapia quando vai ficar muito segurado, ou é um paciente que não tem condições de cirurgia por não ter um coração um coração mais fraco, que é uma doença ainda comum do idoso, né? Eu já tive paciente de 103 anos, 96, né? E às vezes é um paciente que já infartou, já tem um coração que não aguenta uma cirurgia. Sim. Então esse paciente, às vezes, tu faz radioterapia, né? Tu faz crioterapia, tu congela aquilo dali com gás, né? Ou tu cauteriza com cautério. Não faz uma cirurgia tão grande. Sim. Que às vezes não envolve só retirar, tu tem que fazer todo um retalho, descolar uma hemiface, uma coisa assim. Certo. São para lesões assim mais avançadas, né? E próximas que a cirurgia seria muito mutiladora, né? Desfigurante. Sim. Então é importante, né, saber disso também, que não cada caso é estudado, né, também para verificar qual é a melhor. Normalmente a gente tem uma equipe multidisciplinar, a Heloísa, nós, às vezes tem que chamar um cabeça-pescoço, cirurgião de cabeça-pescoço, porque às vezes tem que tirar mais coisas. Sim. Às vezes a neurocirurgia já teve casos de a gente ter que chamar, porque o carcinoma era um carcinoma, né? Que tu vê que não é. E o paciente conseguiu esconder da família vários anos, né? E ele chegava a invadir a meninge. Então, carcinoma epidermoide, né? No couro cabeludo. Ficou muito tempo com aquela lesão. Ela teve capacidade de invadir além da pele, né? Porque aqui invadiu a calota craniana. A calota craniana, o osso e a meninge. Né? São casos mais avançados, né? É mais difícil. Mas tu vê que era uma coisinha que poderia ter retirado ali com anestesia local. Poderia ter resolvido de outra forma, né? A gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa, mas vocês deram uma aula aqui. Eu imagino que para quem está em casa, assim, que, poxa, pensava, um sinalzinho de nada, né? Posso ir para o sol, não tem problema, hoje esqueci o protetor. Fico alerta, né? Dezembro laranja não é só uma cor no calendário, né? A gente precisa realmente conversar sobre isso e vocês realmente nos esclareceram muitos pontos. Muito obrigada, quero agradecer, né, a presença de vocês dois. Trabalham em conjunto, mas que estão aí sempre dispostos a compartilhar informação. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Nós agradecemos. E o espaço está sempre aberto. A gente está falando aqui, né, vocês são especialistas da área e a gente tem muitos temas relacionados a essa área da oncologia, né, que são passíveis de prevenção. Acho que isso é o ponto mais importante, né? Não deixar agravar o problema. Né? Muito importante conscientizar, né? Trazer essa mensagem, né? Para as pessoas que realmente é importante. Não vou passar o protetor solar porque a minha pele vai ficar grudando. Não é super importante, né? Se proteger do sol.
para evitar, né, essas lesões. Principalmente essas pessoas que a gente colocou aqui, pele clara, olhos claros, cabelo claro, que tem que ter um cuidado a mais. Não que as outras pessoas também não vão usar protetor solar, né? Risco existe para todos, principalmente, né? Sim. Né? Muito bom, doutora. E o câncer de pele, só para trazer esse dado, né? Esse ano de 2022, o INCA colocou que 185 mil casos de câncer de pele. É muito, né? Muita gente. Vem aumentando muito. É o dobro da população de Tubarão. Eu ia dizer, é muito mais do que o que a gente tem aqui na cidade. Quer dizer que, assim, cada vez mais a gente tem que se conscientizar que tem que se proteger mesmo do sol, né? A camada de ozônio tá aí, né? Que não tá... Ou não tá tanto. Ou não está tanto, né? Tá um pouquinho mais ausente a cada ano. Né? As pessoas têm aumentado o número, né? Aumentado muito, assim, se tu olhar ali... 2018, 2017 era muito, muito menor, né, os números. Sim, a gente percebe isso, né? É só se expor assim um pouco mais e a gente já percebe e a estatística do câncer tem aumentado mesmo, porque a população tem envelhecido, né? A tendência que a gente envelheça. Tem isso também, né? Então, a expectativa de vida aumentando, que a gente envelheça com saúde, né? Por favor. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Tchau. A gente agradece a sua audiência. Lembra de compartilhar esse conteúdo com quem você conhece, para que eles também tenham acesso a essa informação. Agradecemos nossos apoiadores, Maria Rocha, Unicred e Ortonil. A gente fica por aqui. Até o próximo Viva Saúde!